Olá, galera! Olá, pessoal do YouTube! Estamos aqui juntos em mais uma live aí de 3 aulas que vocês vão receber aí sobre mercado internacional. Quem veio aí pela comunidade já sabe sobre o que se trata, e se por um acaso você caiu aí de paraquedas na nossa live, vamos começar aqui com a primeira aula de uma sequência de 3 aulas sobre operar no mercado internacional. E para isso eu tenho uma convidada especial aí, mas antes de chamar ela, gostaria muito de pedir o seu like aqui nessa live e também a sua inscrição aqui no nosso canal para ficar por dentro aí do mundo de trading, tá? Quem tiver alguma dúvida, já coloca nos comentários. E também uma parte curiosa nossa aí, já coloca aí nos comentários também de aonde que você é, de onde que você está assistindo. A gente sabe aí que tem muitos traders que estão assistindo de fora do Brasil nessa nossa expansão internacional. Então é bem curioso, coloquem aí no chat. E ao longo da live também teremos pessoal aí no chat respondendo as dúvidas de vocês. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar ali no chat. Lembrando que na descrição tem um link para, se caso você ainda não faça parte aí da comunidade da Nessa Trader, né, que é essas 3 aulas aí, a nossa convidada especial, clica ali na descrição para vocês entrarem para essa comunidade e ficarem aí sabendo em primeira mão sobre essas aulas e também sobre materiais exclusivos, tá, gente? Vou chamar aqui agora a Nessa Trader, né, mais conhecida como Nessa Trader, Vanessa de Souza. Ela é analista CNPI e tá aí com a gente, né, fazendo essas 3 aulas aí gratuitas, esse movimento aí em direção ao mercado internacional. Tudo bem, Vanessa? Seja muito bem-vinda aqui no canal da Nelógica. Olá! É um prazer estar aqui participando dessa imersão, né? Essa sequência de aulas que eu vou ter o prazer de compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho aqui de mercado internacional com vocês. Vanessa já esteve aqui com a gente em algumas lives aí falando sobre o Copy Invest, então se você está nos assistindo e conhece o Copy Invest, você já deve ter ouvido falar aí sobre o trabalho da Vanessa. Ela é especialista em mercados futuros, né? Muita gente cai de paraquedas aqui também, querendo saber mais sobre os mercados futuros. E a Nessa, ela é especialista nesse mercado, principalmente no mercado americano. Então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre mercado internacional, mercado americano especificamente. Vamos falar sobre os players que atuam nesse mercado também. E também vamos falar ali sobre os funcionamentos dos mercados globais como um todo. Então, se você é iniciante e quer saber um pouco mais sobre mercados internacionais, ou operava aqui, né, no mercado nacional e quer dar os primeiros passos no mercado internacional, tenho certeza que essa live aqui vai agregar em termos de conteúdo, e a Nessa também tem uma didática muito boa. Mas antes da gente partir para o conteúdo em si da aula de hoje, sei que tem gente botando ali no chat que talvez não te conheça, Nessa, então vamos dar ali os primeiros passos. Quem é Nessa Trader, né? Por que você escolheu seguir aí o rumo do mercado financeiro, tirar a certificação e entrar nesse mundo de trading, principalmente mercado internacional, né? E contratos futuros? Claro. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Vanessa de Souza, sou conhecida como Vanessa Trader porque eu tenho um Copy Invest, que opera contratos futuros lá dentro da plataforma da Neológica. Esse projeto é recente, né? Esse projeto tá bebezinho ainda, a gente lançou em novembro e está indo super bem. E o meu principal ponto de trading é contratos futuros de S&P, que dá para operar S&P no Bovespa. Mas vamos começar do início, né? Quem é a Vanessa, né? Eu já opero profissionalmente já desde 2022. Antes disso, eu já operava na Bolsa Brasileira, sou formada em administração de empresas e sempre fui apaixonada por Bolsa de Valores como um todo. E como a maioria das pessoas, elas têm aquele sonho, né, de crescer patrimônio, ampliar receitas e tudo mais. E antes mesmo de me formar na faculdade, eu já tinha essa ambição, essa vontade de, eu quero ganhar mais, eu quero crescer meu patrimônio, só que eu não tinha conhecimento de como isso poderia acontecer. E a faculdade foi me mostrando várias funções, né, várias oportunidades de fazer dinheiro, só que nada disso me abriu os olhos. Eu achava aquilo muita mesmice, né? Falei assim, é mais do mesmo, abrir empresa,
trabalhar, não sei o quê, fazer dinheiro ali com o esforço do seu trabalho. E isso não era o que me enchia os olhos. E quando eu fui, né, apresentada ao mercado financeiro, que foi no finalzinho da faculdade, e eu falei assim, não, é isso que eu quero comer. Aí comecei a estudar, comecei a me aprofundar muito mais no tema, coloquei o primeiro pezinho ali, né, fiz o meu primeiro investimento, e as coisas foram acontecendo e cada vez mais me apaixonando pelo mercado. E ao decorrer dessa jornada, né, que eu me formei em 2019 na faculdade, ao decorrer dessa jornada, eu vi que tinha muita falta de informação do brasileiro, né? Não é cultural o brasileiro saber sobre investimentos. A educação financeira no Brasil é muito, sabe, muito, como é que eu posso falar? Ela é muito simples, não tem muito conhecimento. Os colégios, eles não incentivam investimentos, eles não fazem ideia do que é finanças. E como eu via tudo isso, eu falava, poxa, eu preciso me aprofundar de forma... eu sozinha, eu tenho que ir sozinha buscar conhecimento. E fui me aprofundando, e ao decorrer desse caminho, né, conheci pessoas de mercado, e isso foi me apaixonando mais, que eu falava assim, poxa, eu preciso aprender mais, eu sou eu sou a menos inteligente no meio daquele grupo de pessoas. E eu tive o prazer de conhecer um rapaz que ele operava só mercado internacional. Isso a gente está falando de, sei lá, 2018, 2019, né? A gente tá, olha quantos anos já. E eu vi aquilo dali e falava assim, poxa, eu sempre fui assim, pensando na frente, né? Se eu estou vendo ali que uma pessoa tem um estilo de vida melhor, é muito mais tranquilo, tem uma situação financeira melhor, poxa, eu vou para esse meio também. E comecei a ver que finanças e mercado global tem muito mais oportunidades. E eu ali devagarzinho operando o Brasil, fazendo alocações alocação de renda fixa, né? Que é o que tinha conhecimento assim em geral. O que as pessoas falavam? Investimento em renda fixa. E eu vi que tinha outras oportunidades, e partindo disso, eu fui despertando vontade de aprender sobre mercado internacional, via as oportunidades infinitas de alocações, muito mais fácil de acessar do que às vezes no Brasil. E isso foi acontecendo, comecei a trabalhar em uma asset, numa gestora na área internacional, isso foi em 2022, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente. Aí foi quando tudo engatou, né? Eu falei, estou no meio de pessoas que entendem de mercado, estou no meio do mercado internacional, onde só tem expert falando de mercado o dia inteiro. Aí foi onde minha cabeça assim, explodiu. Eu falei, gente, cada informação que as pessoas do dia a dia não têm acesso. E partindo dessa ideia, foi aonde veio a oportunidade. Eu falei assim, gente, eu preciso passar essas informações para o máximo de pessoas possível. Porque eu lá atrás, quando eu comecei a investir, eu sentia falta disso. Só que eu corria atrás. E hoje eu tenho a possibilidade de passar o meu conhecimento para outras pessoas de uma forma muito mais compactada e prática de acessar. E porque, assim, é um caminho árduo, sabe? Eu passei por bastante coisa, assim, que hoje em dia, se eu olhasse para eu do passado, eu gostaria de ter uma Nessa Trader passando esse conhecimento, porque iria facilitar muito e a antecipar o processo de ampliação de capital e a melhor oportunidade de tempo, de dinheiro, que às vezes você fica ali patinando no Brasil para crescer seu patrimônio, aonde tem outras oportunidades no mercado internacional, assim, que está muito mais nos nossos olhos, só que por falta de educação financeira no Brasil, isso dificulta bastante. Então, esse é o meu propósito aqui hoje, passar isso e facilitar o caminho de quem está buscando crescer patrimônio nos investimentos, crescer patrimônio na Bolsa de Valores. Boa, e você tem toda a razão, né? Não é fácil, digamos assim, né? É um caminho árduo, como a Vanessa falou, e nada melhor do que se apoiar nas melhores pessoas, né? Nos melhores mentores, nas pessoas em que já passaram aí por esse caminho árduo. Claro que não existe, né, trampolim, digamos assim, então esses períodos eles são comuns entre os traders, mas uma forma de facilitar e não fazer nada sozinho é estar aí com a gente, como o pessoal que está nos assistindo agora, dedicando aí seu tempo para os estudos, para entender, compreender como é que funciona, quais são os melhores momentos para entrar, como é que, né, o funcionamento geral, assim, das bolsas.
Então, eu acho que toda aula é válida. E falando em conteúdo, então, vou dar uma palhinha para vocês que estão nos assistindo aí, quais vão ser os conteúdos dessas 3 lives aí que a gente vai fazer durante essa semana, tá, gente? Na aula de hoje, então, como eu disse aí no início, a gente vai tratar sobre panorama global, né? Então, a Nessa vai trazer aí para nós quais são os principais índices, como é que o mercado norte-americano ali funciona, qual que é a importância dele aí para a gente. Como ela mesmo já comentou, né? São muitas oportunidades no mercado internacional. Sei que tem muita gente aí com fome mesmo, assim, de fazer trades no mercado internacional, porque, enfim, é uma infinidade de possibilidades frente ao mercado nacional, né? Claro que os dois têm as suas próprias características, mas sou suspeita para falar, né? Puxando o lado do mercado internacional aí, sei que tem muitas mais oportunidades para a gente tradar mesmo, né? E vamos falar também sobre os horários. Então, os horários são outros pontos estratégicos aí para quem quer operar no mercado internacional. Muitas vezes aí tem traders que operam trabalham, né, das 9 às 6, num horário comercial ali normal, e gostariam muito de fazer operações de trade, seja de swing trade, position, ou então scalping, whatever, né? Qualquer dessas opções de trade que tem muita gente querendo fazer, só que infelizmente, a nossa bolsa aqui nacional, ela não te permite operar se você tem um trabalho ali das 9 às 6, que você não possa entrar na frente do computador, a não ser que você, enfim, utilize uma automação, mas, digamos, ficar na frente da tela operando, o mercado internacional permite isso para você, porque ele funciona em horários diferentes aqui para nós brasileiros, digamos assim. Então, esse ponto de horários a gente vai tratar também na aula de hoje. E aí, dando uma palhinha aí nas próximas aulas, daí a gente vai falar um pouco mais sobre contratos futuros nas próximas aulas, sobre as técnicas ali que a Vanessa utiliza, um pouco de gestão de risco e psicologia também, e também vamos falar ali da organização, né? Como é que a Vanessa se planeja ali para fazer os trades dela internacionais ou nacionais, enfim, ela vai trazer essa parte aí de como ela se organiza mais para a última live, tá? E também teremos uma surpresa muito especial na última live, então, para quem assistiu todas as aulas aí, vai curtir bastante. Nessa, adorei ali como você entrou, né? Fez administração de empresas. Acho que muita gente pode se identificar aí. A gente conhece bastante traders que entraram para o mercado que são dos cursos de administração, economia e tem bastante engenheiro também. São as áreas assim que a gente mais identifica pessoas virando traders e muitas vezes também fazendo do trading, né, a sua fonte aí de renda extra ou até então fonte de renda num geral da vida. Vamos lá, Nessa. Pessoal que vai tendo dúvidas, vai colocando aí no chat, o pessoal vai responder vocês. E também quem chegou agora, lembrando que na descrição tem um link que leva vocês direto para a comunidade aí dessa imersão que a gente está fazendo, tá? Do mercado internacional, onde vocês recebem ali avisos das aulas, recebem materiais também. Então, quem já está participando da comunidade aí há um tempo já recebeu alguns materiais muito legais. Então, fiquem por dentro, tá? Cliquem ali no link e leva vocês direto para essa comunidade. Nessa, legal aí a tua história. Então, vamos começar aí dando um pouquinho do conteúdo para o pessoal, aí agora que eles já te conhecem, sabem um pouco da tua história. Vamos então para mercados internacionais. Você falou que é uma infinidade de possibilidades, que esse foi um dos motivos de você ter entrado, mas muita gente não sabe como é que funciona, né, o mercado. Então, acho interessante a gente começar falando aí como é que funciona. Sei que você separou uma apresentação aí para nós. Sim. Já vou jogar na tela, então. Perfeito. Eu vou tentar passar, né, um pouquinho do conhecimento para vocês. A ideia aqui, né, eu preparei aqui uma apresentação breve, assim, para a gente poder conversar. Deixa eu vou jogar para cá. Vou subir. Tá bom assim? Tá perfeito. Tá, então agora, dessa parte aqui, eu começo a falar o que eu quero falar. Eu preparei uma apresentação breve para vocês de conceitos introdutórios, né, do mercado americano como um todo. Mas, antes de tudo, né, deixa eu já passar aqui.
que a gente vai abordar hoje, assim como a Vitória falou, a gente vai falar os conceitos globais, né? O panorama global de mercado americano, o porquê operar, o que todo mundo quer saber, né? Por que a Bolsa Americana, né? Então, é mais ou menos isso que eu vou tentar passar para vocês aqui hoje. Esses são os tópicos que a gente vai passar, né? A gente vai passar por importâncias do mercado norte-americano, quais são os principais índices para operar, quais são os principais players e a importância de saber quais são os principais e os maiores players do mercado, os horários ideais para operar, que isso muita gente quer saber, e por que isso, que é um ponto assim, muito importante, que poucas pessoas comentam, e o papel dos Estados Unidos na tecnologia, tá? Começando daqui, né? O que muitas pessoas não compreendem, o porquê de investir nos Estados Unidos, né? Qual é o diferencial? Muitas perguntas que passam pela cabeça das pessoas quando elas pensam em investir lá fora. E o que eu vou tentar passar para vocês é que é o seguinte, a gente tem que voltar umas casinhas para trás, né? E entender... Deixa eu voltar para cá. Eu vou tentar passar para vocês mais ou menos da onde tudo começou, né? Vamos lá do início. Por que os Estados Unidos é a maior potência do mundo de mercado financeiro? O principal ponto é que hoje os Estados Unidos ele tem mais de 60% do capital mundial está composto no principal índice de bolsa norte-americana. Isso já é o principal ponto de diferencial dos Estados Unidos. E outra questão muito importante é que a gente precisa entender por que os Estados Unidos, o que o dólar, né, o que essa moeda é de tão importante para o mundo todo. Vamos começar do início, né? Vamos começar da onde veio a história, né? Qual é a história dos Estados Unidos? Qual é a história da moeda? O dólar ele se tornou a principal moeda depois da Segunda Guerra Mundial. E a partir disso, o dólar se tornou a moeda de maior confiança, onde todos acreditavam que a dólar era a moeda mais segura e mais transparente do mercado global. E a partir disso, os Estados Unidos ele seguiu com essa política de transparência, segurança e confiabilidade do governo, tornando assim o dólar a moeda mais forte de todas. E outro ponto muito importante que a gente precisa saber é que os Estados Unidos é um país capitalista. E, automaticamente, quando um país é capitalista, ele é defensor da expansão monetária, ele incentiva toda e qualquer aplicação financeira, e todas as questões de governo é voltado para incentivo econômico e fiscal, diminuição de impostos, entre outras características do governo capitalista, que faz com que o país se torne a principal potência econômica do mundo. E isso se tornou a principal característica do mercado americano. Além de ele ser uma moeda que é aceita no mundo inteiro, o dólar ele se torna uma moeda de proteção de capital em crises econômicas, em qualquer conflito entre fronteiras. O dólar se torna a moeda de proteção, por ela ser a moeda mais segura, a moeda que tem um governo mais transparente, entre outras características que fizeram com que o mercado americano fosse a principal potência, e como ela é a principal potência hoje da economia financeira como um todo. Isso é o principal ponto que a gente precisa entender. Agora que a gente já passou pela história do dólar, por que os Estados Unidos é a principal potência do mundo, a gente já pode introduzir os principais índices de referência das bolsas americanas, que todos nós, né, todos da face da Terra já escutou sobre notícias da internet, notícias no jornal, falando sobre as principais bolsas. Só que eu entendo que tem algumas pessoas que não compreendem muito bem. E eu vou tentar passar para vocês, assim, de uma maneira, assim, bem ampla, os principais índices
do mercado norte-americano. O primeiro deles é o índice S&P 500. O índice S&P 500 é o índice de referência das principais ações negociadas na Bolsa norte-americana. Ela é composta pelas 500 maiores empresas de todos os setores. E um ponto interessante é que o volume médio do S&P 500 é mais de 2 bilhões de dólares de ações negociadas por dia. Isso acho que é um quarto da Bolsa Brasileira, que a gente só tem a B3. E os principais setores, tecnologia, saúde, consumo, é composto por todas as ações que estão no índice S&P 500. Eu acho que esse é um ponto que o pessoal às vezes tem muita dúvida, né, Nessa? Aqui, estão acostumados que aqui no Brasil tem só a B3, e às vezes, sei lá, não entendem ou não sabem que, por exemplo, no mercado americano que a gente está falando, existe mais de uma bolsa, né? Então, eu acho que esse é um ponto que às vezes as pessoas não sabem. Aqui a gente às vezes nem comenta B3 porque a gente fala na bolsa. Ninguém pergunta pra gente, qual bolsa? A gente fala, a bolsa caiu. Ninguém pergunta qual bolsa caiu, né? Porque só existe uma. Só que no mercado norte-americano existe mais de uma. Então, eu acho que esse é um dos primeiros também diferenças, assim, que as pessoas que estão acostumadas com aqui às vezes não compreendem do mercado norte-americano. Exato. Esse é o principal diferencial da Bolsa norte-americana, é que ela é composta por mais de uma bolsa. Na verdade, ela tem 4 bolsas, as principais, né? As que são mais faladas são as 4 bolsas, que a gente vai comentar brevemente aqui com vocês hoje. E uma dúvida é, por que lá nos Estados Unidos tem mais de uma bolsa, né? A primeira, assim, resposta é pela distribuição pela distribuição de bolsas, né? Para não ter nada assim, nada centralizado. Aqui no Brasil a gente só tem a B3. E isso torna com que as bolsas elas ficam um pouco ilíquidas, o volume financeiro é diferenciado. Já lá nos Estados Unidos, por ter essa diferenciação de bolsas, ele torna mais... Ele torna mais... a liquidez das bolsas, elas são maiores. E o legal é que nos Estados Unidos, elas são divididas por categoria. A gente tem o S&P 500, que são as principais ações. A gente tem o Nasdaq, que são as bolsas de tecnologia. A gente tem o Dow Jones, que o Dow Jones, gente, para quem não sabe, o Dow Jones foi a primeira bolsa criada nos Estados Unidos. É a bolsa de industrial, né, que são as principais empresas industriais, a base de tudo são as ações do setor industriário, que é o Dow Jones. Ele serve como referência para saber como está a saúde da empresa. E tem o Russell 2000, que poucas pessoas conhecem também. O Russell 2000, elas são em torno de 2.000 ações small cap, são empresas pequenas, startups, entre outras, elas estão compostas no Dow Jones. Então, olha que interessante, a gente tem mais de uma bolsa nos Estados Unidos para fazer essa diferenciação de indústria, de setores, fazendo assim com que a gente consiga entender melhor como está a saúde da economia de maneira agrupada, né? A gente precisa saber como é que está o setor de inovação e tecnologia. A gente vai ver o desempenho das principais ações de tecnologia, que é o índice Nasdaq. Eu quero saber como é que estão o lançamento de novas empresas no mercado, como é que está a expansão da economia. Vamos ver como é que está o Russell 2000, que são as startups, são as small caps, são as empresas pequenas, que elas abrem capital, e aí a gente consegue acompanhar. E isso é muito legal, né, porque a gente consegue ver o quanto que os Estados Unidos, ele incentiva e ajuda as empresas a expandirem capital, a abrir capital, a entrar com novas tecnologias, porque, assim, o princípio básico, né, de por que a pessoa bota, né, abre capital, né? A gente fala assim, né, que a empresa abriu capital porque ela quer expandir a companhia. Então, a melhor forma de conseguir dinheiro para expandir o seu projeto, o seu negócio, é abrindo capital, buscando novos sócios. E isso, a Bolsa norte-americana, ela facilita muito isso para várias empresas, de vários setores. Isso é muito legal,
que é um dos pontos que os Estados Unidos está cada vez expandindo mais, porque os Estados Unidos ele só cresce. Ele pensa de uma forma de fazer dinheiro. E como ele faz dinheiro? Incentivando a economia, ajudando as empresas a abrirem capital, ajudando as empresas a expandirem com o custo do dinheiro mais barato. E, através da Bolsa de Valores, tem essas infinitas possibilidades. E a gente, né, investidores no geral, aproveitam esses movimentos de expansão, investindo nos índices, investindo nas ações, que é, assim, infinitas possibilidades nos Estados Unidos. Mas, dando seguimento aqui à nossa apresentação, a gente falou sobre o índice S&P 500, né? É o principal índice de referência dos Estados Unidos, e é muito interessante a gente saber que os índices, eles são um termômetro da economia, né? Termômetro de sentimento dos investidores, termômetro da saúde das empresas, se as empresas estão expandindo, se elas estão contraindo, se elas estão trazendo riqueza, se elas estão se elas são endividadas, como é que está, isso tudo é refletido nos índices de referência. O índice S&P 500, os principais fatores que influenciam o desempenho dela são as taxas de juros, porque as empresas precisam se capitalizar e as taxas de juros é muito importante. A inflação também influencia muito para saber como é que está o ímpeto da economia, saber se os consumidores vão estar fazendo uso daqueles serviços, daqueles produtos que as principais empresas estão distribuindo no mercado, e isso reflete no índice, reflete na saúde das empresas e no desempenho do índice como um todo. Isso do índice S&P 500. Agora a gente vai falar um pouquinho do Nasdaq, né? O Nasdaq, ela é a principal índice de referência das empresas não financeiras. O que são empresas não financeiras? São empresas de tecnologia e inovação. São empresas que elas abrem capital porque elas querem expandir o seu sistema, a sua tecnologia, e essas empresas, elas são compostas dentro do Nasdaq 100. Então, quando a gente quer ver como é que está a saúde, ainda mais hoje em dia que a gente está na era da tecnologia e inovação, as principais empresas, elas estão compostas no Nasdaq 100. Então, para a gente saber como é que está a expansão e a saúde dessas empresas, a gente vai olhar o Nasdaq 100, que são os principais setores: tecnologia, inovação e inteligência artificial. E quais são essas empresas, né? A gente vai ver essas empresas de AI, a gente vai ver NVIDIA, a gente vai ver a AMD, todas as empresas de software, empresas de chip, todas essas empresas, elas estão compostas no Nasdaq 100, né? São as principais ações. E o volume médio do Nasdaq 100 é em cerca de 1,2 bilhões de dólares em ações negociadas por dia. É um pouco, né, menos do que o S&P 500, mas ele também é um índice muito líquido, tem uma volatilidade um pouco mais elevada, porque ações de tecnologia, elas sofrem muito mais com questões econômicas, por conta da expectativa de juros, são empresas altamente alavancadas, e isso influencia no desempenho do Nasdaq 100. Dando seguimento aqui, agora a gente vai falar do Dow Jones, né? O que é o índice Dow Jones, né? Ela é composta pelas empresas de indústria, né? Como eu tinha falado com vocês. São as empresas de value invest, né? São aquelas empresas que elas já têm fluxo de caixa constantes e elas não expandem mais, porque elas já têm as receitas recorrentes delas naturalmente, assim como a Coca-Cola, McDonald's, Goldman Sachs. Eles não têm o projeto de expansão, trazer algo assim inovador. Então, essas empresas, elas compõem o índice Dow Jones, que são aquelas empresas tradicionais, as principais empresas que movem a economia, elas estão compostas no índice Dow Jones. E por que acompanhar o Dow Jones? Para a gente saber como está a saúde da economia. A gente precisa saber como está o desempenho dessas empresas principais, que são as empresas base do mercado, são essas empresas que vamos dizer assim, a base para a sobrevivência, né? A gente vai ao supermercado, a gente consome as coisas naturalmente, a gente precisa de banco, a gente precisa de empresas de produção, de cadeia, a cadeia produtiva, né? Como todos os insumos estão nessas empresas do Dow Jones. Então, para a gente saber como está a saúde da economia, a gente olha o Dow Jones. E o Dow Jones tem um detalhe, ele não é um índice com volatilidade muito alta. É um índice que a vol é baixa,
O volume também é bem menor comparado com o S&P e o Nasdaq, por ser empresas que têm menos volatilidade, né? Então, a gente tem mais previsibilidade quando a gente opera o índice Dow Jones. Agora, o Russell 2000, nem todo mundo conhece esse índice, que é muito importante acompanhar. Como eu falei para vocês, esse Russell 2000... sabia. Pouca gente conhece o Russell 2000, mas é importante acompanhar, gente. Vocês precisam acompanhar todos esses índices, tá? Como eu falei, cada um tem a sua particularidade e a sua importância no mercado, tá? Precisa acompanhar todos eles para saber como está o desempenho do cenário global, tá? É importante acompanhar. E o Russell 2000, ele é importante por quê, gente? Porque vamos imaginar o seguinte: quando a economia está em expansão, quando a economia está com juros estáveis e o custo para essas empresas pequenas é mais convidativo. Logo, quando tem muitas empresas novas no mercado e elas estão crescendo, isso mostra que a economia está expandindo de forma saudável. A gente aqui no dia a dia trabalhando, né, aqui 90% do tempo a gente fica falando de mercado, né, e a gente fala o seguinte: quando o Russell 2000 começa a aumentar a volatilidade, começa a subir, né, que o Russell 2000 é o último índice que realmente ele toma tração, tá? Porque os primeiros índices, o índice Nasdaq e o S&P, eles são índices de tendência, eles mostram a força, né, a expectativa do mercado. E quando a gente começa a ver o Russell 2000 subindo, né, se movimentando tanto para cima quanto para baixo, né, aumentando a volatilidade, né, a gente vê uma clareza de como está a economia. Por que eu falo isso, né? Porque o desempenho das empresas menores, elas refletem a economia doméstica dos Estados Unidos. Elas não têm, o Russell 2000 não tem empresas da Europa, da China, ou algo do tipo. Elas são só a economia dos Estados Unidos. Então, quando esse índice está se movimentando, a gente já consegue ver já mais a saúde dos Estados Unidos como um todo. Agora, chegamos a uma parte assim muito importante que a gente precisa entender, tá? A gente já entendeu, né? O que é o índice S&P, o que é o índice Nasdaq, o que é o Dow Jones, o que é o Russell. Agora a gente precisa entender quais são os principais players do mercado, porque assim, a gente, investidor, né, coloca aqui no chat quem já é trader. A gente que é trader não movimenta tanto o mercado. Quem movimenta o mercado são os grandes players, são os principais, aqueles que têm o dinheiro grande mesmo que vai movimentar o mercado. Apesar de, às vezes, a gente achar que movimenta, né? O pessoal achando que botando a ordem ali vai conseguir parar o mercado de subir ou descer. Não vai, porque tem vários participantes do mercado até chegar na gente. Infelizmente, a gente é pequititinho comparado com o universo do mercado, principalmente o mercado norte-americano, que ele tem investidores do mundo inteiro, é a principal potência, onde tem mais de 60% do capital do mundo, está nas bolsas americanas, e é importante ter players que vão ajudar a controlar essa economia para não dar, assim, todo mundo louco. E por isso é importante ter esses principais players e a gente precisa acompanhar ou ter noção do que eles são. E quais são, né? São os bancos. E qual é o papel dos bancos, né? Os bancos, eles servem para representar as empresas que estão abrindo capital e players grandes também. Então, os bancos, eles fazem essa movimentação dos investimentos das empresas grandes e dos próprios bancos. Os hedge funds. O que são hedge funds, né? São fundos de investimentos. Esses fundos de investimentos, eles são muito importantes na movimentação do mercado, porque eles têm parâmetros de risco. Existem alguns parâmetros que eles precisam estar enquadrados naqueles perfis para poder manter a saúde. Vamos lá, a gente tem fundo aqui no Brasil que a gente conhece, né? Tem o fundo de renda fixa, tem o fundo de ação, tem o fundo de multimercado, tem o fundo imobiliário. Esses são os hedge funds, né? Os hedge funds, eles protegem e controlam a movimentação desses índices. E
eles têm participação no mercado para controlar a distribuição do enquadramento desses fundos. Então, eles são importantes de acompanhar. Tem fundos gigantescos de mais de 2, 3 trilhões de dólares que eles precisam estar enquadrados ali. Vamos imaginar, um fundo de ações lá dos Estados Unidos gigantesco. Ele precisa enquadrar a carteira. Vamos colocar o exemplo que aconteceu recente, que foi a NVIDIA. Muita gente entendeu, né? Viu que a ação caiu mais de 20% em um dia só, por ter saído uma notícia lá da DeepSeek, que foi a entrada de uma tecnologia chinesa no mercado americano. Então, isso balançou um pouco o mercado. E o que aconteceu? Teve uma movimentação muito grande no índice Nasdaq, que eu falei para vocês lá, que é o índice de tecnologia, que é onde tem a NVIDIA, e também o S&P 500, que é fluxo, é tendência de mercado. Então, todos os índices tiveram, assim, um choque de cair mais 3%. E o que aconteceu com os hedge funds e como eles influenciaram? Os hedge funds, eles precisam ajustar o risco da carteira. Se uma ação caiu mais de 20%, aumentou a volatilidade e o risco daquele fundo. Ele precisa enquadrar o fundo nos parâmetros que são lá regulatórios. Logo, ele vai trazer peso no mercado. Então, se precisava... vamos imaginar aqui. Aconteceu desenquadrou o fundo. A gente precisa enquadrar, não importa o que aconteça. Eu não quero saber por quanto está o preço, só preciso manter os parâmetros de risco. Os hedge funds, eles vão entrar no mercado e vão ajustar a posição. E isso traz peso, porque aumenta o fluxo, aumenta a vol e aumenta as operações daquele ativo. Isso é o papel dos hedge funds. É muito importante. Além desses que eu estou comentando com vocês aqui, existem os traders de high frequency, que são traders que são aqueles robôs que eles fazem trades de segundos. Existe também os fundos de pensão. Existem vários outros grandes players, mas esses daqui são os principais para a gente acompanhar e entender como funciona os trades, né, do dia a dia de mercado. Quem tiver dúvida, manda aqui no chat, tá, gente? Quero saber se vocês sabem quem são os principais players do mercado. Dando sequência aqui. Agora, é um ponto muito importante que muitas pessoas têm dúvida, e como a Vitória comentou no início da nossa conversa aqui, que as possibilidades de a gente operar em outros horários e por que os Estados Unidos é uma bolsa que a gente fala que é 24 horas, né? Uma bolsa que não dorme. E eu vou tentar passar para vocês aqui de uma forma que fique claro, que vocês entenderem, tá? Prestem bastante atenção. O que acontece? Existem horários de trading para a gente aproveitar as melhores oportunidades, onde tem todos os participantes do mercado e a volatilidade e o direcionamento do trade é melhor. E existe os horários das bolsas globais, porque lembra, os Estados Unidos, ele opera o mundo inteiro. Tem gente da China, tem gente da Europa, tem gente do Brasil e o próprio Estados Unidos operando. E o fuso horário de cada um é diferente. Por isso, a gente precisa saber a diferença dos horários. Aqui na tela que vocês estão vendo, eu coloquei uma réguazinha, né? Para a gente entender os horários ideais para operar, mas imaginando a gente operando só os Estados Unidos, tá? A abertura de mercado. A abertura de mercado é 9h30 da manhã de lá. Então, como a gente tem 2 horas de diferença, as operações do regular trading hour, né, que é o horário normal de negociação, é 10h30 da manhã, 11h30 da manhã, desculpa, 11h30 da manhã daqui. Esse é o horário que abre a bolsa. Aí, quando a gente opera, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, tá, gente? Que eu vou mostrar para vocês o estilo de trading que eu faço. E é muito importante saber os picos de horários de trading, tá? Se vocês ficarem até a terceira aula, vocês vão entender do que eu tô falando e vão lembrar do que eu tô falando. E vão lembrar dessa imagem aqui, tá? Que são os horários de trading. 9h30 da manhã de lá, abre o mercado. A maior atividade de trading é a abertura, de 9h30 até as 11h30. Então, se a gente está falando desse horário, vamos imaginar aqui no Brasil, que a gente está no Brasil, né? Então, é de 11h30 até 1h30 da tarde. Então, é de 11h30 da manhã até 1h30 da tarde, que é o pico de negociação. Esse é o melhor horário para operar, porque você realmente pega o fluxo das operações.
Depois, existe a janela de volatilidade, que é o pós-almoço. São os movimentos que normalmente acontecem quando sai notícia. As notícias principais econômicas dos Estados Unidos, eles lançam de 2h30 da tarde a 4h30 da tarde. São as reuniões do Fed, as principais índice econômico também sai em torno de 4 horas da tarde. Então, esses horários, eles são impactados por notícias e eventos econômicos. Depois disso, tem o encerramento, tem o fechamento de mercado, que é um fechamento de bolsa, né? Normalmente, esse fechamento de bolsa acontece um pouco mais de volatilidade, porque tem ajustes de operação dos hedge funds, que eu comentei com vocês lá atrás. O que são os hedge funds? Eles ajustam as posições no fechamento de mercado, um pouquinho antes do fechamento do mercado. Então, às vezes, meia hora, 20 minutos antes do fechamento do mercado, tem um volume muito maior para ajuste de posição. Isso são os principais players ajustando posição. Agora, aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa é a parte onde tem os horários de negociação das bolsas globais. Eu coloquei aqui também em formatozinho de régua para vocês entenderem. Vamos lá. 8 da noite, abre a bolsa asiática, que é lá os japonesinhos, né? E lá tem na bolsa, isso a gente está falando da bolsa dos Estados Unidos, tá? Como eles operam 24 horas, a gente precisa entender quais são os participantes do mercado ao decorrer desses horários. 8 da noite, abre a bolsa asiática. Tem volatilidade, mas é muito mais baixa. Tem negociações, que são os ajustes das operações lá de fora. Imagina, os hedge funds asiáticos, eles precisam ajustar a posição. Imagina, tem um fundo lá multimercado que tem ações do índice S&P 500. Aí tem volatilidade, mas é bem baixinho. Depois, meia-noite, abre a bolsa de Londres, a bolsa europeia. De meia-noite às 5 da manhã, é a bolsa europeia funcionando junto com a bolsa asiática. Depois, de 5 da manhã até 5 da tarde, isso é importante vocês anotarem, tá? De 5 da manhã às 7 da manhã é um bom horário para operar, para quem quer operar Forex, para quem quer operar contrato futuro, para quem quer operar commodities. Esse é o melhor horário para operar, tá, gente? De 5 da manhã às 7 da manhã, que é o horário que tem a abertura dos contratos futuros de commodities e também tem a maior volume de negociação por conta das bolsas europeias e das bolsas asiáticas. Então, para quem gosta de operar moedas e forex no geral, esse é o melhor horário. Depois tem a abertura de mercado, que eu mostrei para vocês no slide anterior, que é a abertura da bolsa americana regular. É onde eu falei para vocês, só revisando, tem maior volatilidade, tem mais liquidez. Por que tem mais liquidez? Porque todos os participantes do mercado estão nesse horário. Ainda tem gente da Europa tradando, tem players grandes operando, ajustando posição. Então, o melhor horário para tradar é na abertura de mercado. É naquele primeiro 1 hora de negociação do dia, que a gente vai ver realmente onde tem direcionamento. Se o mercado, no decorrer da noite, ele trabalhou estável ou de sentimento altista, né, volatilidade um pouco maior da tendência de alta, na abertura do mercado, ele tende a tomar o movimento que aconteceu no decorrer da noite. Por quê? Ele pegou o sentimento dos investidores globais. Então, se o investidor global está com sentimento positivo para a Bolsa Americana, o decorrer do dia ele vai desenvolver da mesma forma, principalmente na primeira 1 hora. Na primeira 1 hora, ele sempre toma a tendência do movimento da noite. Aí é importante também vocês acompanharem acompanharem o quanto foi a cotação de abertura e máxima e mínima e abertura da noite, que é o overnight que a gente fala. Normalmente, quando a gente está tradando, normalmente esses horários, quando a gente está operando o contrato futuro de S&P, normalmente esses parâmetros de mínima, máxima e abertura da noite, ele tende a respeitar, tendo como suporte ou resistência para a gente poder tradar. Por isso é importante que, quando tem a primeira 1 hora de negociação do dia, aqueles pontos ali, eles mostram para a gente, falando assim, ó, até aquele ponto, que foi a máxima da noite, teve trade, teve negociação, teve gente aceitando o valor ali naquele preço. Pode ser que você consiga pegar um trade até ali, se ele tiver
ou na média, né? Se ele estiver na média, estiver no ViewApp, ele vai reconhecer um desses pontos da noite. É muito importante, por esse motivo, a gente acompanhar como foi o desempenho do overnight. Depois disso, como eu falei, tem o horário de 14 horas. Por que 14 horas? 14 horas é o fechamento da Bolsa Europeia. Não tem mais investidor europeu tradando aqui, porque a Bolsa Europeia é de 5 da manhã às 2 da tarde. Então, de 2 da tarde, você vê que tem um pico de negociação ali, porque teve fechamento das bolsas europeias. Depois disso, de 2 da tarde até as 5 da tarde, que é o fechamento da bolsa, são movimentos direcionais, ou por eventos econômicos, ou por traders direcionais ajustando posição. Depois do encerramento e o aftermarket, que é a movimentação da noite, e isso tende a se repetir. Bom, acho que eu falei coisa pra caramba, né? Não, mas eu acho que essa parte aí de horários, ela realmente é uma das partes que as pessoas mais têm dúvidas, e também é uma das partes que as pessoas mais, na verdade, que o mercado internacional chama a atenção também das pessoas, essa possibilidade de horários. Ali, como tu comentaste, a Bolsa de Londres, por exemplo, a gente conhece pessoas aqui que operam a Nasdaq, por exemplo, só que em vez de ser no mercado dos Estados Unidos, opera a Nasdaq em Londres. Então, na Bolsa de Londres, opera o índice, já que ele está aberto ali a partir das 5 da manhã. Então, sim, tem pessoas que acordam aí cedo, que fazem os seus trades cedo e depois seguem a vida aí com as suas rotinas em outros trabalhos. E eu acho que essa é uma das partes que realmente chama muita atenção das pessoas e é uma das partes mais importantes. E como você comentou ali, vai ser muito importante aí vocês saberem essa parte para a aula de amanhã e para outra aula, para a última aula também. Eu acho que foi um panorama aí muito legal, todos os conteúdos que tu trouxesses aqui. Então, retomando, a gente viu aí, pessoal, hoje a importância do mercado norte-americano, né? A Nessa trouxe aí um pouco sobre o dólar, então por que o dólar é tão forte aí, por que é importante ter dólar, às vezes, para blindar o seu patrimônio também. Teve uma aula aí sobre principais índices, então teve até o Russell, né, 2000, que eu, por exemplo, sei pouco sobre esse índice, muito mais sei Nasdaq, ali, Dow Jones e S&P 500, que são os mais falados, mas também tem o Russell. A gente falou ali um pouco também sobre os agentes que operam aí no mercado financeiro, então tem os hedge funds, tem os bancos, tem os traders, que consideramos assim, nós somos as sardinhas perto dos tubarões, né? Os tubarões são ali os bancos, os hedge funds, eles que movimentam o mercado, e a gente, como trader, aí tenta surfar aí nessas movimentações que eles fazem e não cair, né? Nos stops ali deles, não ser pego nesses stops, e sim pegar o movimento ali completo. E por fim, a gente falou ali sobre horários de negociação. Então, a Nessa trouxe ali uma timeline, né? Os horários de negociação ali dos mercados americanos, bem interessante. E também, claro, tem outras bolsas aí ao redor do mundo que funcionam em horários totalmente diferentes, como o mercado asiático, ou até mesmo a Bolsa de Londres, como eu comentei agora antes. Eu gostei, eu achei muito legal essa abordagem aí, principalmente para quem está começando, né, Nessa. Então, quem está começando aí, garanto que conseguiu se situar um pouco mais. Se você tiver alguma dúvida ainda, porventura, já deixa nos comentários, que vai ficar aí nessa live também, que assim que a gente terminar, fica salvo ali os comentários, então vocês podem deixar ali. E também é um canal mais fácil para vocês terem acesso a pessoas que também estão fazendo parte dessa imersão e ter acesso a conteúdos exclusivos também. Quem sabe, porventura, nesses conteúdos exclusivos já responda alguma dúvida que vocês tenham. Cliquem aqui no link na descrição para entrar na comunidade da imersão, tá? Então, todo mundo que... A gente já tem mais de 1000 pessoas lá recebendo conteúdos exclusivos, com certeza. O pessoal tá bem engajado também, o pessoal quer saber, quer se interessar mais ali sobre mercados internacionais, quer fazer trade no mercado internacional, então entra para a comunidade ali, que aí vocês recebem o WhatsApp, vocês recebem e-mail, e aí vocês ficam por dentro de todas as lives e também todos os conteúdos. E claro, tem materiais que a gente não divulga aqui, né, na live, e vocês recebem exclusivamente ali pela comunidade. Nessa, eu adorei, eu achei que foi bem completo, acho que o pessoal que está nos assistindo aqui também foi bem esclarecedor, e já conseguiu construir aí uma base para a aula de amanhã, que a gente vai estar aqui no mesmo canal do YouTube, tá? No mesmo horário, falando aí sobre a aula 2. Tu tem uma palhinha aí pra gente da aula 2, Nessa? Tenho. Vou jogar aqui na tela, então. Vou botar aqui na tela.
Aí, ó. Coloquei aqui na tela para vocês. Para quem estiver na aula 2, vai saber realmente como funcionam os contratos futuros, vai entender os fundamentos do Market Profile. Market Profile é o meu tipo de operação, o tipo de trading, para quem quer saber de trade e realmente entender como não ser pego nas operações de peguei meu stop, ou saber realmente aonde tem reconhecimento de valor, é com o Market Profile. Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento. A gente vai descobrir as regiões-chave, como eu falei, aonde realmente tem trade, onde realmente são suportes e resistências do mercado. A gente vai falar sobre gestão de risco e o que realmente importa para a gestão de risco. E a gente vê muita gente falando de uma maneira muito ampla. Eu vou tentar passar para vocês de uma maneira mais direta e específica a como fazer uma boa gestão de risco. Falar sobre psicologia de mercado, que é muito importante você ter um mindset muito bem claro e programado para ser um trader vencedor. E a última aula, que tem uma surpresa muito especial para quem ficar, para a aula 3. É isso. Legal nessa. Acho que tem muito conteúdo legal aí para vir nessa aula 2, principalmente para quem gosta aí de trading, né? Então a gente vai trazer aí a plataforma Black Arrow também, que é a plataforma para trading internacional. Caso você esteja aí habituado com o Profit, é igual, a gente costuma dizer que é o Profit gringo, então é o irmão gêmeo do Profit. Só que vocês vão ter acesso aí a todos esses mercados que a Nessa trouxe nessa aula. Então, para a aula de amanhã, trading na veia, como gostam de falar, né? Vai ser ali, ela vai trazer o TPO, por exemplo, que para mim vai ser uma aula também, porque eu já acho bem confuso, mas eu tenho certeza que depois de assistir a aula vai ficar bem, bem mais claro. Então, eu vou estar com uma aluna também. E é isso aí, gente. Vai ser muito obrigada. Estou super animada para passar para vocês esse conhecimento e espero todos vocês na aula de amanhã, hein? Não faltem. Obrigada, Nessa. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Lembrando que na descrição tem um link para vocês entrarem na comunidade e receberem aí acesso exclusivo a oportunidades e também a conteúdos e materiais exclusivos. Então, cliquem no link na descrição. Obrigada, Nessa. A gente se vê na próxima live. Pessoal, qualquer dúvida, deixem aí no chat que a gente vai responder vocês. Lembrem de se inscrever e também deixar o like nessa live. Tchau, gente. Até!